Olá Paraíba, começando mais um programa Bastidores da Política na TV, agora com novo cenário, novo espaço, direto do restaurante Bessa Grill. Olá Paraíba, estamos começando mais um programa Bastidores da Política na TV. O nosso convidado, ele é da cidade de Coremas, sertão da Paraíba, é apaixonado por vaquejada, é advogado, já foi militante lá pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, é delegado da Polícia Civil há 12 anos, já foi secretário de administração penitenciária aqui do nosso estado, também lá no Rio Grande do Norte. Eu acho que por essa apresentação você já deve imaginar de quem eu estou falando. É de Valber Virgulino da Silva Ferreira. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela consideração. Aos seus telespectadores também um abraço. Estou à disposição para possíveis indagações que você queira fazer. Pronto, vamos lá. A primeira pergunta é sobre seu sobrenome, Virgulino. É sobrenome de família ou você adotou isso depois? É sobrenome de família. De família mesmo. O meu nome é Valber Virgulino da Silva Ferreira. O Virgulino vem de Serra Talhada, da terra de Lampião, no Pernambuco. O Ferreira Silva vem do Vale do Pinhacó. Então quer dizer que você tem raízes na família de Lampião, podemos dizer assim? Eu tenho raízes na terra de Lampião. Na terra de Lampião, mas na família dele mesmo não? Como Lampião foi caçado durante muito tempo, muita gente naquele tempo não queria ser nada de Lampião. Porque ele era caçado e os familiares também pagavam as consequências pelos atos de Lampião. Então muita gente, família de Lampião, dizia que não era. Meu avô veio, eu acho que em 1930, para Coremas, veio construir o açude Estevão Marinho e lá conheceu minha avó e ficou até falecer. Então eu tenho raízes pernambucanas e misturadas com raízes paraibanas. Você, além de ser um grande amante de vaquejada, né, que é um esporte fantástico, que eu também curto muito, vou pensar assim, perguntar, você também tem uma paixão pela história de Lampião, em que sentido? O que é que você aprova e reprova do rei do cangaço? Olha, eu sou um apaixonado pela história de Lampião, já li vários livros contando a história de Lampião. Uma parte dos livros fala que Lampião era um bandido, outra parte fala que Lampião era um herói. Mas o que eu me espelho em Lampião, na verdade, não é a pessoa de Lampião. O que eu me espelho em Lampião é o que ele representava para o sertão, principalmente para o resto do país. Lampião representava a força e a valentia do povo nordestino. Aquele povo que não se curvava a nada, aquele povo que não aceitou ser domesticado pelas forças do sul e do sudeste. Então eu tento representar isso atualmente. A força do homem nordestino, a força e a valentia do povo nordestino, que não se curva e não se curvará a qualquer mando ou desmando, seja de político, seja de pessoas que queiram subjugar a nossa cultura, queiram subjugar a nossa tradição, queiram subjugar a nossa história. Importante manter essa tradição, essa cultura forte da nossa região, do nosso estado, principalmente a Paraíba, que tem uma ligação muito forte, né, com Lampião. Agora, você é advogado, como é que surgiu essa vontade de ser advogado? Tem algum parente na família que você se inspirou ou nasceu de você mesmo esse desejo? A família do meu pai toda, ela é voltada a mecânica, eletricidade, engenharia mecânica, engenharia elétrica. Eu tenho 3 tios que foram da Chesf, só tem 2 falecidos e um vivo, trabalha em Paulo Afonso, ali na Chesf. Meu pai também era funcionário da Chesf, mas meu avô materno, ele sempre foi ligado ao ramo do direito. Ele é um autodidata, aprendeu a ler sozinho no sítio, não conseguiu se formar, mas formou todos os filhos. Ele foi juiz suplente. Naquele tempo, na falta de um juiz de direito, nomeava-se um homem de conduta ilibada e respeitado dentro da cidade. Meu avô foi nomeado de juiz suplente. Ele não se formou em direito, mas ele entendia de direito e era um apaixonado pelo ramo jurídico. Então, eu cresci vendo ele falar de direito, falar do que é certo, falar da retidão do campo jurídico, e me apaixonei por esse campo. E minha cidade era muito violenta quando eu era menino, né? Homicídios por motivação política, por briga de terra, eram constantes. E eu sempre via a polícia andando armada, a polícia prendendo, e me apaixonei também pela polícia. E para unir o sonho do meu avô com o meu desejo, eu só encontrei uma profissão, que era ser delegado de polícia. Delegado de polícia, para ser delegado de polícia, necessariamente você tem que ser bacharel em direito. Então eu me formei em direito, passei na OAB, e automaticamente passei para delegado e uni a operacionalidade da polícia com o conhecimento jurídico do advogado. E hoje você é um dos homens mais especializados nesse segmento de segurança pública, né? Olha, a polícia, você não escolhe a polícia que lhe escolhe. Nós temos vários delegados na Paraíba e no Brasil,
mas uma grande parte não tem vocação. Então ele não consegue se envolver diretamente nos problemas da sociedade. Passa a exercer aquela parte burocrática. Eu não, eu sou apaixonado pela polícia, amo o que faço, nunca quis ser juiz, nunca quis ser promotor, sempre quis ser delegado. Então quando a gente ama o que faz, quando a gente faz com amor, a tendência é surtir um bom resultado e o respeito vir diretamente com os trabalhos desenvolvidos e a sociedade ter credibilidade na gente. Criou um objetivo, se esforçou, correu atrás e hoje realizou. Graças a Deus. Agora, entrar na política, como é que surgiu essa vontade? Alguma coisa lhe motivou? Olha, eu sempre fui polícia, nunca fui político. Não tenho traquejo com política. A minha história dos cargos que exerci demonstra isso. Por onde passei, fui escanteado pelos políticos que dominavam o Estado. Então, a minha relação com a política nunca foi amistosa. Eu sempre bati de frente com o sistema. E por isso, as decisões políticas, elas passaram a influenciar não só a minha vida, mas eu observei que influenciava a vida dos meus amigos, dos meus familiares e de toda a cidade, de toda a coletividade, de toda a sociedade. Então, diante daquilo tudo, eu não podia me omitir, deixar o poder na mão dos maus, como vem ocorrendo diariamente. E eu digo, eu vou entrar nessa política, dizem que a política é isso, que a política é aquilo, eu vou ver se essa política, ela aguenta pancada mesmo. Então, eu pretendo entrar na política, sou pré-candidato a deputado estadual, para tentar mudar a cara da política nacional, principalmente estadual. Demonstrar à população que tudo que a gente tem na vida, tudo que a gente passa na vida é através de política. E a sociedade ela não pode se eximir disso. Quando a sociedade se omite, o poder vai parar na mão dos maus, o poder vai parar na mão daquelas pessoas que só visam interesse pessoal. E é a hora da gente mudar. Eu não estou prometendo aqui mudar a vida de todo mundo, não estou aqui prometendo mudar o mundo, mas estou prometendo dar minha contribuição, estou prometendo efetivamente legislar em favor do povo. Eu estou prometendo bater de frente com o sistema. Se alguém tem dúvida se eu tenho coragem de bater de frente, olhe minha história, pesquise na internet. Então, o nosso objetivo é esse, é tentar mudar a cara da política estadual, tentar demonstrar ao povo que existe a luz no fim do túnel, que existe esperança. Um povo sem esperança é um povo sem alma. E um povo sem alma não é povo, é um zumbi. Hoje, a segurança pública, depois da saúde e da educação, é um dos setores que mais sofre. A violência cresce muito, né, de maneira assim, assustadora. Como resolver esse problema? De que maneira o senhor pretende contribuir para resolver essa questão da violência? Hoje já fizeram várias pesquisas. Se fizer hoje também, a segurança pública ela ultrapassa a educação e a saúde. O povo aceitou e calou diante da privatização da educação. Hoje, quem não estuda em colégio particular não consegue passar na universidade. Nós aceitamos também a privatização da saúde. Hoje, quem não tem plano de saúde morre em hospitais públicos. Mas a segurança pública, mesmo que você aceite, você não consegue privatizar. A gente está vendo aí várias empresas de vigilância, de vigilantes. A gente vê aí várias casas com ofendicos, que é aquela cerca elétrica, câmera, vigilância armada. E mesmo assim o criminoso está entrando, está desarmando o vigilante e cometendo os crimes. A segurança pública é uma obrigação do Estado. E nós temos que entender isso como uma missão, como um mistério. E o gestor ele não pode transferir a responsabilidade para a sociedade e principalmente para a iniciativa privada. Então, a segurança pública da Paraíba ela tem solução. Basta agirmos com estratégia, basta agirmos com profissionalismo. Hoje, a segurança pública do Estado ela age de forma armadora, ela age de forma pessoal. Hoje é a polícia do governo, não é a polícia do povo. Então, quando a polícia passar a escutar os anseios da sociedade, a conhecer o criminoso, ou seja, a conhecer o inimigo e a maneira que ele atua e onde ele atua, nós vamos conseguir reduzir os índices de criminalidade e passar para a sociedade a sensação de segurança pública que tanto ela almeja. Eu acompanhei um pouco essa questão da violência, porque eu fui apresentador de um programa policial durante um tempo e, de certa forma, você se envolve mais com as questões. Por exemplo, o índice de elucidação dos crimes que acontecem hoje no país é quase zero. Então, isso passa uma sensação de impunidade para o criminoso. Isso lhe dá mais asas para ele continuar cometendo os seus crimes. Como incentivar a população a denunciar quem comete um crime para que seja preso, punido e assim passe a sentir algum medo? Dessa forma, assim, na visão geral, nesse sentido, como o senhor vê essas questões? Vou pedir aqui permissão aos seus telespectadores e permissão a você. O buraco é mais embaixo. Hoje não é só a questão de prender. Nós prendemos mal, nós denunciamos mal, nós sentenciamos mal, ou seja, condenamos mal e custodiamos mal. Ora, por quê? Hoje existe uma falha tremenda no sistema de persecução criminal, onde envolve Ministério Público, Polícia e Judiciário. O promotor de justiça,
ele quer se imiscuir na atividade policial. A atividade policial quer se imiscuir na atividade do Ministério Público. Os dois querem se imiscuir na atividade jurisdicional do juiz. Então está essa bagunça jurídica, essa bagunça administrativa, onde ninguém quer assumir suas funções, só querem ganhar alto salário e trabalhar pouco. É inadmissível o promotor de justiça trabalhar 3 dias na semana no meio expediente. É inadmissível um juiz dessa forma, um delegado. Então, e tem que vir uma força de cima para baixo, obrigando a dar expediente todos os dias de manhã e de tarde, como o funcionário público dá. Um delegado que vai na delegacia uma vez por dia, dá uma passadinha e vai embora, não consegue desvendar crime, não consegue dar celeridade. Um promotor que trabalha 2 vezes por semana, ele não consegue denunciar, ele não consegue acompanhar a demanda. Um juiz que tem 300 assessores e que efetivamente não vai na sua vara, da sua comarca, também não consegue condenar. Então há essa bagunça administrativa, há esse jogo de interesses e vaidades, e quem paga o pato é o povo. É isso mesmo. Outro dia o senhor fez algumas declarações que a conversa na política, nos bastidores é uma e na frente do povo é outra. Qual a diferença? Olha, o político ele é demagogo por sua natureza. Eu costumo dizer que quem é um péssimo pai de família é um mau político. O péssimo filho é um mau político. O péssimo marido é um mau político. E hoje a gente vê um péssimo pai de família, um homem que agride a mulher, e você vai votar nele para ele ser prefeito, vereador, deputado. Esse cidadão ele vai ser um político corrupto, porque a essência dele é perversa, a essência dele é suja. Então nós temos que escolher nossos representantes pela história. Quem tem um passado limpo, quem é um bom pai, quem é um bom filho, quem tem a índole boa, com certeza será um bom político. Então, a sociedade ela tem que começar a refletir, escolher seus políticos, seus representantes pela história. A história passada, não só a história pessoal, a história de índole, de boa índole, mas a história também de prestação de serviço à comunidade. Eu tenho 13 anos de delegado de polícia, 13 anos trabalhando. Eu tenho 9 férias sem tirar. Inclusive, o governo do estado não me dá essas 9 férias para eu gozar. Isso que eu ia perguntar agora mesmo, porque houve até uma polêmica e teve outros delegados que queriam lhe acompanhar na campanha também, né? Se licenciar para lhe ajudar na campanha e também não conseguiram. Só acredita que isso é uma perseguição? Olha, infelizmente, o que o político diz na televisão não é o que ele. Não é a conduta dele por trás dos bastidores. O político, como eu disse a você, na sua essência, ele é demagogo. E a sociedade ela não procura saber como é o político em casa. Ela só quer saber como é o político na televisão ou dando entrevista. O político na televisão ele promete mundos e fundos. Por trás ele nem fornece o mundo nem o fundo. Então há essa tendência de demagogia, de falso moralismo dos políticos. O político, na campanha, ele traça uma meta que vai cumprir as propostas, ganha e o povo não cobra essas propostas, ele não cobra essas promessas. E quando o povo não se interessa pela política, acontece o que está acontecendo hoje. A polícia sendo dominada por marginais, na sua grande maioria, temos raríssimas exceções, mas sendo dominada na sua totalidade por marginais, pessoas que usam a política, que usam o interesse público em benefício próprio. E quando esse tipo de situação acontece, a tendência é essa. É uma sociedade desacreditada, é um político desmoralizado e o povo com necessidade de tudo, de educação, de saúde e principalmente com sede de justiça. Nós temos uma bandeira que deve ser levantada, que é da justiça. O povo só pode contar hoje, no Brasil, com Deus e com a justiça. No Brasil, hoje, atualmente, não se conta mais com a justiça. A gente está vendo aí, constantemente, decisões judiciais para matar e para curar, decisões judiciais políticas, que não têm efetividade prática nenhuma. Só beneficia um lado partidário, outro lado partidário, e o povo fica à míngua, sem assistência e, principalmente, sem ter a quem recorrer. Durante o período que o senhor esteve à frente da Corregedoria do Detran, o senhor fez um trabalho excelente. Descobriu muita coisa errada que acontecia lá dentro. De lá foi para a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Que avaliação o senhor faz desse período nessas duas secretarias? Olha, eu não devia ter saído do Detran nunca. O Detran foi o melhor órgão que eu trabalhei até hoje. O Detran tem corrupção? Tem, mas é uma corrupção controlável. Se você se impor, você consegue espantar aquela baixeza da corrupção. Aí eu me destaquei no Detran, recebi o convite de ser secretário de Administração Penitenciária do Estado. Eu achei inicialmente eu recebi como um prêmio, me senti privilegiado, mas na verdade eu assumi o que ninguém queria. Eu assumi uma bomba relógio que eu não podia nem desmontar e nem estourar, eu tinha que sentar em cima. O senhor pediu para sair de lá ou lhe tiraram? Não, me tiraram. Fui convidado. Por que lhe tiraram? Porque o trabalho também estava sendo notado, a sociedade vinha percebendo isso. Ninguém queria ser secretário de Administração Penitenciária. Na época, a Administração Penitenciária era um problema. Então o governador fez convite a várias pessoas, que eu sei, os 3 convidados, eles não aceitaram. Eu, jovem, com ímpeto lá em cima,
querendo mostrar serviço, aceitei. Graças a Deus deu tudo certo, ganhei o respeito do agente penitenciário, ganhei o respeito do detento, ganhei o respeito do familiar do detento, e mais uma vez, sem qualquer justificativa, pelo menos eu não tomei conhecimento dessa justificativa, fui arrebatado da função de secretário e me jogaram na cidade de Guarabira, onde os índices de homicídio eram o maior do estado, eram o maior do estado. Cheguei em Guarabira, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil e toda a sociedade, colocamos Guarabira de último lugar em primeiro. Então, o tempo que eu passei em Guarabira, nós lideramos o ranking na redução de homicídio. Mais uma vez, sem qualquer justificativa. Mas esse modelo adotado lá deu certo, por que não se expandiram para o estado inteiro? Porque o que dá certo, o trabalho feito com profissionalismo, ele é mal visto dentro da administração pública. A administração pública quer o funcionário público puxador de saco, quer o funcionário público político. Na verdade, político não, politiqueiro. Ele não quer aquelas pessoas que efetivamente venha para ajudar a sociedade e venha para combater o crime. Eu não sei fazer outra coisa, como eu disse a você, eu não tenho traquejo político, eu só sei ser polícia. E se me deixar trabalhar, a gente consegue trabalhar. Um grave problema enfrentado hoje, não só, eu vou falar a nível de Brasil, mas Paraíba também, que é arrombamento a bancos, estouro a bancos. Ninguém nunca prende uma só pessoa responsável por isso, ninguém sabe nem quem são, a origem. Pelo menos assim, a gente entende que não sabemos quem é, né? Não sabemos não. Porque ninguém nunca aprendeu, nunca se montou uma estratégia para tentar pegar esses bandidos. Olha, como o senhor avalia isso tudo? Olha, quando a gente não tem conhecimento sobre um assunto, a gente copia os estados que têm uma boa reputação, que têm uma estratégia nesse sentido. Nós temos o Rio Grande do Norte, a Segurança Pública do Rio Grande do Norte, a gente percebe que não anda lá essas coisas. Mas nós temos, em relação a ações criminosas contra instituições bancárias, um ótimo índice. Lá praticamente não existe esse tipo de situação. Nós vemos o Pará, nós vemos o Maranhão. Por quê? O assaltante de banco, ele é a tropa de elite do crime organizado. Para se combater o crime organizado no seu ápice, nós temos que usar também os grupos de elite da Polícia Militar e Civil. Tem que haver uma caça. No tempo de Lampião, constituíram-se nos estados as chamadas volantes, que caçavam Lampião em todos os estados do Brasil. Eles se uniam e caçavam. Tem que haver isso. Tem que haver uma investigação específica e continuada. Eu vou explicar, trocar por miúdos. Hoje, na Paraíba, há um estouro de banco em Mari, o delegado de lá, que na sua maioria tem 2 agentes, um agente, estoura o inquérito. Estoura-se na outra semana em Sapé. O delegado de Sapé, que possui as mesmas condições operacionais, estoura em Sapé. Mas quem investiga Sapé não se comunica com quem investiga Mari. Não há uma individualidade muito grande por parte de quem comanda. Por falta de estrutura. Entendeu? O cara que tem 2 agentes, não tem um escrivão, ou tem um escrivão e tem um agente, ele não tem condições de combater uma quadrilha de assaltante de banco interestadual que tem 20 componentes no mínimo. Então o que é que deveria haver? Nós temos o GOI hoje da Polícia Civil, nós temos o GAP da Polícia Militar, vamos botar esse pessoal para apurar só isso. O crime que ocorreu na Paraíba, responsabilidade do GOI. De Buriti de Santa Fé, a sua terra, a Cabedelo. Vamos fazer isso? Aí a gente vai conseguir ter um norte na investigação, a gente vai conseguir ter acesso ao fio da meada e com 2 meses nós vamos chegar na quadrilha e tirar de circulação. Lá no Rio Grande do Norte, quando o senhor recebeu o convite, né, para ser secretário lá, eu vi o senhor falando que exerceu o trabalho, mas não tinha apoio do governo. Né, e que saiu de lá, tinha cobras, pessoas, né, que atrapalhavam o seu serviço. Tal. Olha, infelizmente, as secretarias de estados, elas são preparadas para políticos. O político assumir, fazer a campanha dele lá, de forma escusa, com negociata com o fornecedor. A secretaria não está preparada para um técnico, para uma pessoa que quer efetivamente ajudar, quer efetivamente trabalhar. O que aconteceu comigo? Tanto na Paraíba quanto no estado do Rio Grande do Norte, eu aceito o cargo e não exijo nada do governo. Eu aceito, eu me inferiorizo diante do cargo, me acho menor do que o cargo, e não digo, governador, eu vou, mas eu preciso disso, disso e disso. Eu não exijo nada, eu vou e depois que eu estou no cargo, que eu vou exigir, diz, não, você vem para cá, quando você vê, você não exigiu nada, que está exigindo isso tudo por quê agora? Então vai cansando, eles vão lhe asfixiando gradativamente. E tem uma hora que você não tem medo de bandido, você não sai por causa de bandido. Mata pelo cansaço, né? Você não sai por medo de bandido, você não sai porque você não lidera a sua equipe, você sai porque você não aguenta a política, você não aguenta o jogo político. E isso lhe cansa, e isso lhe mata psicologicamente. Então, toda vida que eu assumo uma secretaria dessa, um posto desse,
Eu passo 2 anos e depois eu não consigo dar continuidade, porque eu estou cansado mentalmente. A política, ela me sufoca. E por isso, é mais um motivo que eu resolvi entrar na política para mudar essa forma de gerir, essa forma de atuação. Porque o povo precisa de ajuda, o povo precisa de justiça. E da forma que é montada a estrutura administrativa dos estados, só suporta lá um político que não vai lá, que é o secretário, como a maioria deles, no piso perene da secretaria, bota alguém para governar e quando vai lá é para fazer besteira. É isso aí. Gente, conversando aqui com Valber Virgulino, delegado de Polícia Civil aqui do nosso estado, pré-candidato a governador, a deputado estadual aqui pela Paraíba. Agora eu quero fazer uma pergunta de nível nacional. Jair Bolsonaro declarou, caso seja eleito, vai colocar generais do Exército para assumir alguns ministérios. O senhor concorda com isso? Olha, eu acho que o lugar de general é no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Se assumir outro posto, eu acho que está errado. A gente tem que tirar isso da cabeça de que a Força Armada vai resolver o problema do Brasil. Não vai. Se tivesse resolvido, tinha resolvido já, tá entendendo? Eu acho que o Brasil ele vai sair da situação que se encontra com união de esforços, de todas as categorias. O médico, o enfermeiro, o lixeiro, o jornalista. A gente tem que haver uma união coletiva para poder, cada um em sua área, tirar o Brasil dessa pendenga, desse sufoco. Eu acho que atribuir a missão de salvar o Brasil às Forças Armadas, eu acho isso um engodo, eu acho isso conversa para boi dormir, eu acho isso uma falácia para enganar a população. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Exército Brasileiro, com a Marinha, são pessoas atualmente capacitadas, mas têm os mesmos defeitos que a polícia tem as mesmas limitações que a polícia tem, e se a gente não ajudá-los e eles nos ajudar também, a gente não vai conseguir mudar nada. Eu sou eleitor do Bolsonaro, voto em Bolsonaro, porque eu acho que Bolsonaro é dúvida. Se a gente for para o lado do PT, a gente já sabe em que o PT se meteu. Se a gente for para o PSDB, a gente já sabe onde o PSDB está atolado. Se a gente for para o MDB, a gente já sabe o que o MDB é capaz. Mas Bolsonaro não. Bolsonaro tem um histórico de moralidade boa, tá entendendo? Ele é a dúvida. É 50% para dar certo, 50% para não dar certo. Eu estou apostando nos 50% que dê certo. Porque os outros, 100% eu já sei que não vai dar. Os demais partidos. Então, é uma forma da gente tentar mudar, é uma esperança que o Brasil vai ter. Se não der certo, não, a gente tira. Política é de 4 em 4 anos. A gente tem que começar a seguir nessa política e começar a demonstrar esses políticos que o povo não tolera isso. Se não der certo, a gente tira. E vai mudando até encontrar um que dê certo. É isso aí. Agora, no ponto final da nossa conversa, já aqui nos finalmente, eu vou fazer aqui um bate-bola. Vou citar alguns nomes. Pode arrochar aí. Você fala o que vem à mente, certo? Fique à vontade. O primeiro nome é Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um grande presidente, efetivamente fez alguma coisa pelo Brasil, mas do meio para o fim se envolveu com corrupção e tudo que ele fez no primeiro mandato, tudo que ele fez de positivo para o Brasil, ele destruiu e ainda conseguiu afundar toda a classe política do Brasil e, consequentemente, deixar a classe política indiscreta com a sociedade. Deputado federal Luiz Couto. Luiz Couto, eu acho que ele seja um personagem, ele não pensa e nem age daquela forma. Ele se apresenta à sociedade de um jeito, por trás dele é outro. Então eu não acredito na forma que ele se porta. Ele generaliza. Eu acho que toda pessoa que generaliza, ele comete injustiça. E se é injusto, não é uma pessoa assim que mereça representar o povo. Governador Ricardo Coutinho. Tive um contato superficial com o governador, não tenho nada pessoal contra ele. Valber Virgulino não tem nada contra o governador Ricardo Coutinho, mas a forma de administrar dele em alguns pontos eu tenho que discordar e criticar. E se eu achar que tem que criticar, eu vou criticar, porque eu não achei homem no mundo ainda para me meter medo. Não vai ser ele, não vai ser nenhuma pessoa desenvolvida na política do Brasil que vai me afugentar e querer me desmoralizar. Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que não seja a salvação, mas seja a luz no fim do túnel. Lucélio Cartacho. É um candidato que, com tendências a fazer alguma coisa pela Paraíba, é um candidato... Você vai acompanhar ele nessa eleição? Estou acompanhando ele. É um candidato que dá sinais de que, pelo menos em relação ao funcionário público, tenha mais humildade, mais traquejo com o funcionalismo público, mas também, se não der certo, na qualidade de deputado, se eu me reeleger, eu respondi em outra entrevista, você vai ficar com o Lucélio se você se reeleger? Eu vou dizer, olha, eu defendo os interesses do povo. O que ele fizer que for de interesse do povo, eu estou com ele. O que não for, eu não acompanho. Então é isso aí, gente. Conversa franca com Valber Virgulino, delegado da Polícia Civil aqui do nosso estado, como falei no início, delegado há 12 anos. No final dessa nossa conversa, deixo espaço para suas considerações finais. Olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade
pedir ao povo da Paraíba que reflita no momento de votar. A eleição, as eleições, ela é um marco importante na vida de todo cidadão, não é diferente do povo paraibano. Escolha os seus candidatos pelo histórico pregresso, escolha o seu candidato não só pelo lado pessoal, mas principalmente pelo lado profissional, o que ele fez pela sociedade. Lembrem-se, o péssimo pai é um mau político, o péssimo filho é um mau político, o péssimo marido é um mau político. Então vote nas pessoas que efetivamente tenham a índole boa e naquelas pessoas que têm uma histórico de trabalho em prol da sociedade. Um grande abraço e estamos à disposição para qualquer outra entrevista. É isso aí, muito obrigado, doutor Valber. É isso aí, gente. Programa Bastidores da Política na TV, conversando com Valber Virgulino. Até a próxima.